Estamos ao vivo no Jornal Gente, trazendo informações dessa manhã para você. Vamos a Brasília com a nossa reportagem para falar um pouco sobre a troca no Ministério da Saúde, saindo a ministra Nízia Trindade e assumindo Alexandre Padilha, que já foi ministro da Saúde em outra oportunidade e volta agora para esse cargo. O João Pedro Melo tem os detalhes, vai contar para a gente quais são as atualizações que nós temos a respeito desse assunto na capital federal. João Pedro, bom dia. Oi, Pedro, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa troca aqui na capital do país, que era uma troca já bastante esperada, né, ao longo dessa última semana, principalmente. Nízia Trindade foi fritada nesse cargo ao longo dos últimos dias, né, pelo presidente Lula, mas agora é oficial. Ela deixa o Ministério da Saúde para que Alexandre Padilha possa comandar um dos maiores orçamentos da esplanada dos ministérios. São mais de 200 bilhões de reais que vão ficar mais uma vez sob o guarda-chuva do Partido dos Trabalhadores. O que a gente tem de informação a respeito disso? A posse de Padilha à frente do Ministério da Saúde vai ser no dia 6 de março. Até lá vai ser feita uma espécie de processo de transição entre a gestão de Nízia e a gestão de Padilha. Padilha, que já foi ministro da Saúde no primeiro governo de Dilma Rousseff, agora volta a assumir essa gestão e ele diz que pretende, na verdade, né, fortalecer o Sistema Único de Saúde. Só que aí a gente começa a movimentação dos ministérios da esplanada, né? Ou seja, da reforma ministerial. A primeira pasta a ser trocada foi a da saúde, agora é preciso identificar quem vai ficar no lugar de Alexandre Padilha nas relações institucionais. E esse é um grande desafio do presidente Lula. Alguns dizem que tem que ser um parlamentar do PT, exatamente para facilitar o contato do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, e por isso um dos nomes indicados seria o de José Guimarães, que hoje é líder do governo na Câmara dos Deputados, e outros dizem que um parlamentar do Centrão pode facilitar esse contato. E aí é onde entra o nome de Isnaldo Bulhões, do MDB. Então são os dois nomes que estão concorrendo a essa vaga no Ministério das Relações Institucionais. E a gente tem também outras pastas aí que podem ser ou sofrer alterações nos próximos dias. Entre elas, o Ministério da Agricultura. A informação que a gente tem aqui ontem, em uma longa reunião com o presidente Lula, o ministro Carlos Fávaro entregou o cargo. O presidente ainda não decidiu se vai ou não fazer alguma troca no Ministério da Agricultura. Só que aí, se de fato resolver mudar, pode ser que entre Arthur Lira, parlamentar do PP, ex-presidente da Câmara dos Deputados e que tem um grande contato, obviamente, com o Centrão. Essa mudança ainda não está decidida. Outra mudança que também pode ser feita é na Secretaria-Geral da Presidência da República. Gleisi Hoffmann é o nome mais cotado até o momento, e se o presidente resolver que ela será, sim, ministra, aí a gente tem Márcio Macedo perdendo a vaga. Ele pode ser indicado para a presidência do IBAMA, exatamente por conta daquela exploração de petróleo na área equatorial. O presidente Lula tem feito duras críticas ao IBAMA e essa é uma possibilidade que também está sendo estudada pelo chefe do Executivo. João Pedro Melo, direto de Brasília. Cláudio Humberto, vamos refrescar a memória aqui de quem está nos acompanhando. Alexandre Padilha foi ministro da Saúde na gestão Dilma Rousseff. Teve como marca aí da sua passagem o programa Mais Médicos. Hoje tem uma análise muito interessante para quem gosta desse assunto, na Folha de São Paulo, da repórter Cláudia Colucci, que é uma repórter especializada nessa área da saúde, em que ela fala sobre os prós e contras, e mais contras do que prós, pelo que eu entendi, do texto, principalmente nas metas que se tinha ali, de tentar trazer médicos cubanos, estrangeiros aqui para o país para ampliar o atendimento, mudar a estrutura, né, de oferta para a rede pública de saúde. Cláudio. Então, olha, primeiro a gente precisa fazer o registro da fritura, né, a que o João Pedro se referiu, da fritura da ex-ministra Nízia da Silveira. Foi a mais longa, a mais cruel das frituras dos últimos, assim, eu não tenho memória de nenhum ministro que tenha sido submetido a esse processo de desgaste. E tudo isso comandado ali, tipo marionetes, pelo próprio substituto, pelo ministro Alexandre Padilha. E por quê? Alexandre Padilha foi excluído do processo de articulação política. Os líderes da Câmara, dos partidos na Câmara, o próprio presidente da Câmara na ocasião, que era o Arthur Lira, eles comunicaram ao presidente Lula aqui, ninguém quer mais conversa com Alexandre Padilha. E ele ficou sem ter o que fazer.
quem fica desocupado com o cargo de ministro, no exercício do cargo de ministro, começa a conspirar. E aí ele escolheu como alvo a ministra, é exatamente isso que consta aqui de Brasília, com, enfim, vários políticos falando sobre isso. E eu estava verificando, inclusive, a primeira notícia de que ela ia cair data de março do ano passado. Estamos falando, minha gente, de quase um ano de fritura. Um ano de fritura. Não que a ministra estivesse muito bem no desempenho das suas funções. Houve diversas falhas no combate, por exemplo, a questão da dengue, né? A dengue bateu recordes. O Ministério, talvez até por decisão do Palácio do Planalto, esconde, ou ainda escondeu os números da Covid-19, que diminuiu muito, mas não acabou. Coisas assim, né? E o próprio desempenho da pasta que deixou muito a desejar. Mas o governo inteiro deixou muito a desejar, ou deixa a desejar em termos de desempenho, né? Isso são favas contadas, fato consumado, Nízia Trindade está fora. Com relação à substituição, a escolha do novo ministro das Relações Institucionais, o noticiário faz parecer que está todo mundo ali trocando cotoveladas para assumir o cargo. Essa exatamente é a maior dificuldade do presidente Lula, encontrar quem esteja disposto a assumir o cargo. O próprio Arthur Lira, que é sempre mencionado como eventual ministro da Agricultura, etc., pode ser até que ele aceite. Mas, há 10 dias atrás, ele fez uma declaração bastante forte, dizendo que nenhum político embarca numa canoa furada, né, num projeto político que ele sabe que não vai dar certo. A interpretação das pessoas mais próximas a ele é que aquilo ali era uma referência clara ao governo Lula e também à posição dele diante de eventual convite dessa natureza. Mas político muda de ideia como quem troca de roupa. Ninguém sabe se, de repente, o ministro, o ex-presidente da Câmara, resolve ser ministro da Agricultura mesmo, como está sendo noticiado. Na articulação política, além das pessoas que o João Pedro mencionou, o nome bem forte mesmo que surgiu ontem, sobretudo no começo da noite, foi do senador Jacques Wagner, que é do Partido dos Trabalhadores lá da Bahia. Qual é a lógica disso? A lógica do presidente Lula, já que tem essa dificuldade de encontrar um ministro que some, né, que junte, que agregue o centrão em peso apoiando o governo, é manter nas mãos de um petista, mas um petista que tenha uma certa autoridade sobre o chefe da Casa Civil. Um dos fatores de desgaste do Alexandre Padilha é que ele eventualmente prometia qualquer coisa a um deputado, a um senador, e não conseguia fazer cumprir, porque o Rui Costa não gosta dele, não gosta, aliás, de muita gente dentro do governo, não gosta do Haddad, enfim, é o conhecido como Dilma de saias, né? Muito mal-humorado, está sempre reclamando e tal. E quem inventou Rui Costa para a política foi o Jacques Wagner. O Jacques Wagner era governador da Bahia e ficou ali procurando quem pudesse apoiar ou ungir na condição do seu sucessor, e ele escolheu Rui Costa. Eles têm ali uma relação de camaradagem e uma certa ascendência do Jacques Wagner sobre o ministro da Casa Civil. Então a escolha dele para ser a articulação política, ele também quer, embora não seja baiano, seja carioca, mas o Jacques Wagner tem todo aquele jeito baiano de ser, né? Gente boa, muito, enfim, simpaticão, etc. e tal. E talvez isso faça uma diferença para melhor na condução da articulação política do governo, que foi desastrosa nos 2 primeiros anos nas mãos de Alexandre Padilha. Olha, queria completar aqui, Cláudio, dizendo que, de fato, não entendi, e a ministra, agora ex-Nízia Trindade, poderia ter sido poupada daquela solenidade pública ontem, antes da sua demissão, não é? Foi mais nessa tentativa do governo de comunicar fatos positivos, um anúncio de que o Instituto Butantan está pronto para produzir em massa a vacina contra a dengue no ano que vem. Ainda não foi aprovada a vacina pela Anvisa. A gente torce para que essa aprovação venha rápido e para que essa vacina chegue rapidinho ao braço de todos nós. Mas, por enquanto, foi anunciar alguma coisa que ainda não está 100% definida, porque falta o carimbo da Anvisa. E ela fez um discurso de meia hora, ali ao lado do presidente Lula, falou sobre gestão, vacina, palavras bonitas, saiu da reunião, o presidente já falou: ministra, pode dar um pulinho aqui para
a gente tem uma conversinha e ela foi demitida. Então, para quê? Para que foi feito isso dessa forma, né? Foi muito constrangedor. Quando a gente coloca aqui as pesquisas de popularidade, mostra a desconexão hoje que existe do governo Lula com o eleitor mais jovem, nesse público. Esse público foi fundamental para a vitória de Lula sobre Bolsonaro em 2022. E hoje há uma desconexão, porque boa parte das pautas que foram colocadas ali, por exemplo, pautas ligadas à igualdade entre homens e mulheres, pautas ligadas a comportamento, pautas ligadas a essa tendência da esquerda mais liberal, não são pautas de Lula e nunca foram. Tentaram criar no entorno dele essa noção de que o governo vai ser mais aberto, mais liberal em costumes, e não é. E ele nunca foi, não vai ser essa altura da vida. Então, hoje o que a gente tem são 8 mulheres compondo um ministério de 40, 3 já foram demitidas, turismo, esporte, agora saúde. E dessas 8 mulheres, qual é o ministério que tem algum orçamento? Qual? Igualdade não sei o quê, Ministério dos Povos Indígenas, o próprio planejamento com a Simone Tebet apita o quê? Então, são 8 ministros com quase nenhum poder dentro do ministério. As pastas que têm dinheiro, poder e acesso ao presidente da República continuam todas sendo ocupadas por homens. Pois é, você está falando essa coisa do Lula, né, que essa pauta woke, né, que está acabando no mundo inteiro, né? Agora, a grande empresa americana, a mais recente a desembarcar dessa tolice monumental foi a Pepsi. Mas inúmeras outras grandes empresas que embarcaram nisso, né, nesse discurso tão demagógico quanto fútil e sem encontrar respaldo na sociedade, isso acabou fracassando, né, como a gente observa. No Brasil, isso ainda está em alta, é impressionante, né? No mundo inteiro está em baixa. Mas eu estava lembrando aqui, Thaís, há muitos anos, eu acho que Lula 2, ou talvez Lula 1 ou Lula 2, uma conversa informal claro, para obter informações, mas não era uma situação de entrevista formal com o então ministro José Dirceu. Ele me disse isso, Lula não tem nada de esquerda, ele só conhecia o Lula. O sonho dele era continuar mantendo ali um sítio que ele tinha nas cercanias do ABC ali, onde ele fazia o churrasquinho de fim de semana e pronto. Assim, eram aspirações pequeno-burguesas, né, no palavreado do Zé Dirceu. Ele pode ter mudado de ideia em relação a isso, né, em relação ao caráter ideológico do presidente, mas era esse o conceito que ele sempre teve, né, de repente virar um líder de causas nas quais não acredita, né? Isso tudo também conspira contra a sua popularidade. Vamos seguir aqui no Jornal Gente, recebendo o nosso colunista de economia. Toda quarta-feira é dia nesse horário e horário também de